Uau! Nossa, muda, né? Eu acho que tempo de vida, qualidade de vida, viver, sobreviver. Eu vivo intensamente, mas acho que depois que você tem o diagnóstico, é difícil você falar pela pessoa. Acho que isso é da gente. Se imagina você ter um diagnóstico, eu não sei qual seria, mas eu acho que você gostaria de ficar mais perto das pessoas, tipo, né? Eu chego à insensatez, talvez, de ter um carinho, um certo carinho pelo meu câncer, que ainda está presente, ele não foi embora. Ele está quietinho lá, comportado. Eu tenho carinho por ele, porque ele me fez viver outras coisas, coisas boas. Enxergar alegria em algumas coisas que antes eu não via. E valorizar a vida. Deixa eu ver. Ai, tem tanta coisa que mudou na minha vida. Minha vida mudou completamente. Completamente. Depois que eu tive esse diagnóstico, minha vida mudou. E assim, depois que eu fiquei doente, até estava fazendo quimioterapia. Eu fui conhecer Arraial do Cabo, que era meu sonho, não tinha ido lá. Ai, é um lugar maravilhoso, sabe assim? Falei, agora eu quero casar. Nunca casei, eu quero casar. Então eu casei, sabe assim, tudo coisa assim que eu falei assim, não tem por que eu esperar, deixar para amanhã, porque amanhã pode não chegar, amanhã pode não vir. Então não posso deixar para amanhã, tenho que fazer hoje, o meu dia é hoje, o dia mais importante da minha vida é hoje. Ah, vamos pra praia hoje, dar uma voltinha e a gente já volta. E desde lá a gente foi fazendo isso sempre. Isso virou uma rotina na vida da gente, né? Esses passeios curtinhos, aproveitar. Dá para sair com os filhos hoje, vamos aproveitar muito. Vamos sair só nós dois, vamos aproveitar muito também. A cada momento, sabe? Eu tive uma retração no mamilo, marquei consulta com o mastologista. Ele pediu uma mamografia e um ultrassom. No ultrassom, ela classificou com BIRADS 4B, tanto a ultrassom como a mamografia. Com esse resultado, ele pediu a biópsia. A biópsia, eu fiz ela numa terça-feira. Eu colhi ela na terça-feira. Quando foi no sábado, eu comecei a sentir muita dor. Muita dor, muita dor. Na segunda-feira, eu liguei para o mastologista. Pedi para ele um remédio para dor. Falei, eu precisava de um remédio para dor. Daí ele falou, Samanta, só pode tomar dipirona. E eu queria que você viesse na quarta-feira aqui, porque esse resultado já estava pronto. Foi questão de dias, minha biópsia ficou pronta. E daí eu já na minha cabeça já tinha, assim, já estava acontecendo alguma coisa. Eu sabia, porque senão ele podia ter deixado eu tomar outro tipo de remédio. Assim, no meio do caminho eu já sabia que alguma coisa eu tinha. Né? Então, quando eu cheguei até a doutora Bruna, ela falou para mim, dona Sandra, vamos fazer um exame? Falei, vamos. Aí foi quando eu fiz o exame, foi o PET, que aí foi descoberto que eu tinha nódulos em quase todo o corpo inteiro por dentro. Eu sempre me achei muito fraca. Eu sempre achava que se eu tivesse alguma coisa que eu não ia conseguir superar, que as dores, o tratamento, que eu não ia conseguir, sabe? Tanto que é uma coisa que eu conto hoje com tranquilidade, assim, que quando eu descobri a primeira vez, uma das primeiras coisas que eu fiz foi arrumar minha roupinha para a hora do velório, pagar minhas contas. Porque meu pai tinha falecido uns 10 anos antes de câncer também. Então a gente, não sei, sabe? Você não tem aquela, né? E hoje não.
Dessa vez, quando eu redescobri o câncer, né, eu me sinto mais forte, mais capaz de passar pelo tratamento, sabe? Eu sou mãe, esposa, comerciante. Agora falar quem eu sou aos olhos da minha mãe é difícil. A minha mãe, ela recebeu um diagnóstico em 2009 de mieloma múltiplo, né, que é o câncer na medula óssea. E a partir daí a gente começou um processo, porque ela tinha um convênio, mas era um convênio muito simples, que era de empresa, né, não cobria muita coisa, então a gente foi pelo SUS. E foi um processo muito doloroso, ela passou por vários tratamentos que não deram certo, tentou até o transplante de medula óssea, que também não deu certo, que é o transplante autólogo, né, de medula. E nesse processo teve uma época que ela ficou acamada. Ela ficou 8 meses na cama, sem se mexer, com muita dor. E a última visita que eu tive no médico dela na época, ele falou: não traga mais a sua mãe aqui, porque você está trazendo, ela não anda, você tem que colocar ela numa maca para descer do carro. Leva os remédios para ela e trata dela em casa, cuida bem, mãe, a gente só tem uma. E eu voltei para casa com essa já sentença de morte, né? E isso foi comecinho de 2015. A minha oncologista atual, a Elisa, da Oncoitu, ela fala para mim: Rosa, você é um milagre. Porque o médico, eu não sabia, o médico não me falou, o médico que fez o diagnóstico me operou. Ele disse, ele pensou, quando ele viu meu pulmão, abriu o pulmão, viu, ele pensou: ela tem 6 meses de vida. Fechou, tirou um pedaço para fazer biópsia. Mas eu não sabia que eu tinha 6 meses de vida. Eu não sabia quanto eu... Não interessava, não, para mim, saber quanto eu ia viver. Saber se eu queria viver, não, mas quanto também era ser muita pretensão querer viver muito, sabe? Porque a situação, eu notei que era grave, mas não assim tão grave, 6 meses. Mas... Então, como eu estou há mais de 3 anos, e o câncer regrediu, e eu parei, não estou mais fazendo nenhum tratamento, porque não está precisando, parei com a quimioterapia. Então, a doutora Elisa diz: você é um milagre. Porque ela não achava que eu poderia estar ainda uma sobrevivente, né? Ser uma sobrevivente. Meu marido chegou e falou assim: eu ouvi no rádio, você sabe que aqui a gente tem uma clínica de oncologia? Falei: não, por que você não leva os exames da sua mãe lá, passa por uma consulta? Aí eu falei assim: amor, não sei, né? O médico tenta pelo menos. E aí eu fui até a Onco com todos os exames da minha mãe, passei por uma médica lá, a doutora Bruna, que avaliou, falou: não, tem jeito sim, tem jeito, tem tratamentos. E aí eu falei para ela do convênio, falei: minha mãe não tem convênio, então eu precisaria ver o custo e tal. Mas aí entrou a Camila na história, eu consegui mudar o convênio da minha mãe sem uma carência, né? E a minha mãe iniciou o tratamento ali, na Onco, aonde minha mãe chegava de ambulância. Ela não andava. E quando ia descer da ambulância, que levava ela para o quarto, só o processo de colocar ela da maca para a cama, minha mãe gritava muito, 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 muito de dor. E ali eu vi mesmo o trabalhar de Deus mesmo na nossa vida. Ele colocar a clínica, colocar a doutora Bruna, pessoas tão especiais. E ali iniciou-se um tratamento. E ali a minha mãe foi melhorando a cada dia, melhorando. Minha mãe voltou a andar.
e ela ficou bem um bom tempo. Minha prima seguia a Onctu no Facebook. E daí ela viu o vídeo falando da máquina, na hora ela marcou eu. Na hora que ela marcou eu não acreditei, eu peguei na hora. Na hora eu já mandei mensagem, daí eu consegui falar ainda com a Camila. Falei para ela assim, do meu tratamento que eu tava passando ainda, que eu ia fazer a cirurgia, não tinha nem feito a cirurgia ainda, ia fazer a cirurgia. Daí ela falou assim, então, você fazendo a cirurgia, daí seu médico vai mandar você pra onco. Daí eu cheguei lá, conheci a máquina, nossa, eu fiquei encantada. Quando eu fiquei sabendo que eu podia usar, assim, para ajudar na queda do meu cabelo, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Eu acho que todo mundo devia ter acesso nessa máquina, eu acho que todo mundo devia. Tem muita gente, assim, tenho conhecida daqui mesmo, assim, que não tem convênio, não tem nada. Ela faz uns tratamentos em Jaú ou em Sorocaba e não tem essa máquina. E elas são tudo carequinhas, sabe? É que nem teve vizinho meu que veio perguntar, Samanta, por que você está fazendo quimioterapia se tem cabelo? Não caiu o seu cabelo? Daí eu falei assim, porque hoje, graças a Deus, a tecnologia já está avançada e eu estou fazendo uma clínica também que tem a máquina e por isso eu não fiquei careca. A minha filha foi essencial nesse tratamento meu. Minha filha e meu esposo. Ela nunca me abandonou nem um minuto. Por isso que eu falo, a gente sempre tem alguém, né, um anjo que Deus coloca na vida da gente. Essa foi minha filha e meu esposo. Sempre ali do meu lado. Então, eu acho que a descoberta da primeira vez uniu muito a gente. E dessa vez foi mais tranquilo. De novo, o primeiro que eu contei foi meu filho mais novo, que ele trabalha do lado da Clínica Pinheiros. Eu saí de lá já chorando, da primeira vez foi com ele também, mas a família inteira, assim, é muito importante em todas as fases da vida, mas nessa fase a gente sentir que tem gente junto, né? Eu não tive o carinho da minha família quando eu contraí o câncer, sabe? A família estava mal comigo, porque eu bebia. Mas o alcoolismo é uma doença e a família, acho que não aceitou, não sei. Eles não vieram me visitar. Acho que uma vez vieram me visitar depois que eu fui operada e que eu estava com câncer. Eu ia visitá-los. Então foi muito difícil não ter o cuidado da família, mas eu tive cuidado de muitas outras pessoas. Eu acho que eu só sou essa Camila que eu sou hoje justamente por ter 12 anos de contato aí na oncologia. Lá atrás, às vezes eu brinco que eu queria ser a Camila que eu sou hoje, lá atrás, só que isso não é possível, porque cada vida que passou pela minha vida, cada vida que eu cuidei, fez com que eu me tornasse o que eu sou hoje. A valorizar as pequenas coisas, como por exemplo, tomar um café com um amigo, estar presente com a família, ter vontade de viajar, não ficar esperando o dia de amanhã para fazer as coisas. Você encontra pacientes que chegam até você com uma tristeza imensa, achando que é o último estágio da vida dele, tudo acabou ali, e você encontra outros que não, que a partir daquele momento é como se eles renascessem, porque eles lutam, né, não só para melhorar, mas para querer viver, para vivenciar tudo que a vida ainda pode dar para eles. E muitas vezes, antes disso, eu acho que diante de algumas situações, a gente se sente fraco, fragilizado, acha que é a pior criatura do mundo e que não tem jeito para aquele problema. E aí, trabalhando com eles, vivenciando o dia a dia deles, a gente vê que não é bem assim. A primeira paciente que eu tive com leucemia era uma menina de 26 anos, uma graça de pessoa. Ela tratou e aí a doença voltou. E eu nunca vou esquecer o dia que a doença voltou, a gente conversou e aí ela tinha 2 filhos. E aí ela falava pra mim que do dia que ela foi de alta do hospital da primeira vez, a cor do céu mudou. O azul era um azul diferente.
O cheiro do cabelo dos meninos era diferente. Ela falava que assim, todos os dias de manhã ela cheirava o cabelo deles, tudo mudou de cor. É exatamente isso, o significado. Ela teve um tempo de 5 ou 6 meses, se eu não me engano, sem a doença para voltar, e aí depois que voltou ela acabou falecendo. Mas eu lembro de ter conversado com ela falou que a vida dela nesses 6 meses foi uma vida que ela não viveu em 20 anos. Porque tudo ganhou um significado novo. Aquilo pra mim, aquilo mudou minha vida. Isso foi logo que eu entrei na residência, foi a primeira paciente que eu tive de leucemia. Então, foram meses, que foi uma vida inteira para ela. E depois que a gente participa de uma situação dessas, a vida da gente muda. A oncologista que cuidou de mim, ela foi muito sábia. Ela falou assim, olha, você não quer fazer o tratamento? Eu falei, não quero fazer tratamento. Porque o câncer era agressivo e incurável, estava no estágio 3. Então, eu não tinha muitas possibilidades, muitas chances de melhorar. Eu achei que o tratamento podia judiar muito de mim. Mas ela falou, não, você não vai. Não pensa que se você não fizer o tratamento, você vai morrer como uma bela adormecida. Não vai. Você vai sofrer muito, é melhor fazer o tratamento. Aí eu encarei o tratamento. E depois de umas 2 sessões, que duraram acho que 15 dias, de uma para outra, né? Aí voltou aquela vitalidade latente e aquela alegria que eu tenho. Aí eu falei, não, legal, é mais um desafio. O processo de cura é lindo. Nossa, quem não quer curar? Mas mesmo quando a gente não cura, você ajudar essa condução, pegar de um lado e ir mais seguro por outro lado, né? É uma honra. Eu perguntava para a médica, eu posso fazer musculação? Você quer? Quero. Pode. Aí tudo podia, e eu me sentia bem. Então eu me senti muito viva, muito confiante, sabe? Mas sempre sabendo que eu podia morrer, né? Porque o câncer, o meu, é incurável. Mas isso não me importava. Eu tenho certeza que todo mundo que entra por aquela porta seria o último lugar que gostaria de estar entrando. Mas ele está entrando. Então, fazer oncologia com amor significa que ao abrir aquela porta, ele sinta desde lá do começo que nós estamos cuidando dele como ser humano em primeiro lugar e não da doença que ele veio tratar. A doença é uma consequência do que ele veio fazer aqui. É cuidar dele em todas as dimensões. É ver que aquele paciente que está sentado na cadeira de quimioterapia, ele tem uma dimensão social, uma dimensão biológica, uma dimensão espiritual, uma dimensão familiar. Por isso que eu falo, o amor não dá para fingir, não dá para forçar, só dá para sentir. Então fazer oncologia com amor é isso. No dia que a gente fez a primeira químio, né, foi o nosso aniversário de casamento. E a gente levou o bolo lá, eu falei, até postei no Facebook comemorando com a família Oncoitu, porque passa a ser parte da família da gente, é muita convivência, né? Só de mim saber tudo que eu passei ali, que eu sentei naquela cadeira e talvez eu nem conseguisse terminar meu tratamento, sabe? Então foi assim. Só quem passa por um tratamento é aquele que sabe, sabe? Então no dia que acabou, pra mim, nossa, foi uma alegria tão grande, mas tão grande. Nossa, foi maravilhoso, sabe? Assim, elas sempre cuidavam de mim. Ia lá coberta, sabe? Quer um cafezinho, sempre preocupada com o que estava acontecendo, sabe? Se tá sentindo bem, se tá sentindo alguma dor, alguma coisa, sabe? E ela sempre preocupada comigo. Foi maravilhoso, sabe? Assim, o sentimento que eu tenho pelo pessoal de lá, por todo mundo de lá, é gratidão. É gratidão o sentimento que eu tenho, porque não tem explicar tudo que eu vivi ali. Não tem. E você entra num lugar que você é chamada pelo nome. A minha mãe é a querida Dona Neuza. A minha mãe era a querida Dona Neuza. Dona Neuza, a senhora quer um café? Dona Neuza, a senhora quer deitar? Dona Neuza... E ela falava, vocês me deixam muito mal acostumada.
porque não realmente não parece um tratamento. Parece a sala da casa da sua mãe, a sala da casa da sua avó. Sabe aquela avó que mora longe, que quando você vai na casa dela, ela não sabe o que fazer? É a sala de tratamento da onco, aonde a sua avó vem com bolinhos para você, vem com chá e vem com amor. A minha mãe recebeu uma das maiores parcelas de amor, a minha mãe recebeu dentro da onco. E eu sou muito grata por isso. Que é a cura. A cura para mim é um sorriso no rosto, é um abraço, é o paciente poder comer alguma coisa que ele goste, é ele poder realizar algum sonho que ele tenha. Antes de eu saber do meu tratamento, eu vinha muito aqui, com meus netos, com meu esposo. E eu sempre ali no parquinho, com os meus netos. Pode ficar no sol. E depois, quando eu comecei a fazer o tratamento, aí virou o quadro. Eles que ficavam, bom, não pode ficar no sol. Então esse lugar é muito marcante para mim. Fazer tudo o que quiser, tudo que puder, tudo que tiver vontade. Viver mesmo. E a gente tem que estar com a cabeça boa sempre para poder estar bem do resto, né? Eu tenho um caso de uma paciente que ela paciente muito fofa, que vinha sempre na clínica, é muito carinhosa e ela já tinha o diagnóstico há anos, ela fazia o tratamento já quando eu entrei na clínica. Eu lembro que os primeiros momentos que eu estava aqui na clínica, teve uma vez que eu atendi o telefone e ela estava com falta de ar. Eu lembro que ela pedia muito para falar queria muito passar com a doutora Bruna, era uma paciente da Bruna. E eu já, nesse momento, eu falei, nossa, essa paciente, assim, né, eu pensei, ela tá mal, porque eu era nova, que eu não entendia realmente. E depois eu vi que ela veio, ela voltou a fazer o tratamento, ela ficou bem, ela estava ótima e foi uma das pacientes que realmente mais marcou, porque a última quimioterapia dela, ela veio, ela fez, ela passou o dia aqui na clínica e foi um dia que eu senti muito, que ela ficou com a Camila abraçada um tempo lá e nesse dia, nessa mesma noite, ela faleceu. Nós saímos da onco, ela falou assim, filha, eu sei que você precisa trabalhar hoje, mas fica comigo hoje, ela falou. Ela falou assim, hoje de manhã, quando eu estava tomando banho, eu vi Jesus andando sobre as águas e ele tá vindo me buscar, ela falou. E eu falei, mãe, não fala isso. Eu falei assim, Deus sabe de todas as coisas, vamos continuar tendo fé, né? E naquele dia foi uma coisa muito engraçada, porque a família ela juntou toda a família ali naquele dia. Foi muito engraçado mesmo, porque quando eu me dei conta, a casa estava lotada de gente. Era inacreditável, assim, ninguém chamou, ninguém ligou, olha, a Neuza tá ruim, a Neuza vai morrer, não, porque ela tinha passado por tantos processos piores mesmo, e ela juntou todo mundo, e ali ela foi dando algumas ordens, algumas ordens pro meu irmão, algumas ordens pros meus primos, pra minha tia. Me agradecia toda hora, me agradecia. Falava para todo mundo que amava, a casa ficou lotada de gente. Foi uma coisa assim, inexplicável. Porque é diferente de você ligar para um ente querido, para um parente e falar, venha se despedir. Mas isso não foi o que aconteceu. As pessoas foram chegando e ali todo mundo do lado dela, a gente cantou para ela. Foi uma coisa, né? E quando foi mais ou menos quase 10 horas da noite, eu falei assim, vou colocar ela na cama, porque ela precisa descansar. Ela começou a cochilar ali, sentadinha na cadeira. Eu tenho até uma foto, né, com ela sentadinha na cadeira. Ela começou a cochilar. E eu fui falar pro meu irmão, vamos colocar a mãe na cama, ela já tá cansada, assim, o povo, né? E eu senti que ela tava fria, assim. E eu falei pra minha cunhada, falei assim, pega o aparelhinho de pressão, para eu dar uma olhadinha na pressão dela.
E aí a pressão dela estava 4/3. E aí eu senti que era aquele momento que Deus tinha escolhido. E eu chamei o meu irmão e falei assim, Si, vamos colocar a mãe na cama que a mãe tá indo embora. Nesse momento que eu falei isso, houve um desespero geral na casa, mas nós colocamos ela na cama e naquele momento eu vi a misericórdia de Deus entrar naquele quarto, eu vi a minha mãe parar de respirar lentamente, lindamente, é até estranho dizer, mas a minha mãe teve a morte mais linda que qualquer um gostaria de ter, que eu peço a Deus todos os dias que eu tenha a morte que a minha mãe teve, porque você via que Deus tomou mesmo ali aquele quarto e acalmou toda a família e a minha mãe foi parando de respirar numa... Minha vida foi muito interessante, eu acho. Para mim foi interessante. Então, valeu. Sabe assim, porque a vida da gente é um sopro, sabe assim? Daqui a pouco, eu não sei quanto tempo eu tenho. Então, assim, quero viajar. Eu tenho vontade de assistir um show do Roberto Carlos. Eu tenho vontade de ir para o Rio de Janeiro de avião. Eu tenho vontade de andar de avião, que eu nunca andei. Eu tenho vontade. É meu sonho andar de avião. E um show do Roberto Carlos, que até meu filho ainda brinca comigo e fala assim, mãe, um dia eu vou levar a senhora num show do Roberto Carlos. Nem que a senhora morra um dia, eu vou pegar as cinzas da senhora e vou levar e vou jogar lá no Roberto Carlos. E falar para ele, olha a minha mãe que queria tanto te ver. Bom, eu perdi a minha carta, minha carta de motorista foi suspensa por excesso de velocidade. É que eu estava distraída na estrada, conversando com uma amiga e passei muito, né? Então eu estou há vários meses sem essa carta e aí tá difícil, não sei o quê, mas agora, porque eu adoro guiar, é uma das coisas que eu mais gosto é guiar o meu carro. E esse ano eu realizei também um desejo, assim, eu queria um carro mais esportivo, vamos dizer assim. O meu carro era mais assim, comportado, né? Mais de uma senhora. E agora esse é mais jovem, é mais esportivo, é vermelho. E está mais de acordo com o que eu estou sentindo, né? É incrível, eu estou com 75 anos, mas eu estou me sentindo muito jovem. E ridícula ou não, tanto faz, sabe? Eu não me importo de ser ridícula. Então agora o que eu quero assim, é ter a minha carta de volta, pegar a estrada, claro, dentro dos limites permitidos de velocidade, e ir embora. Assim como eu sempre fiz, eu pegava meu carro sem destino. Eu ia sozinha, fim de semana, pegava as estradas da vida. E ia onde desce, ia dar. Não tinha assim, hoje eu vou querer ir para tal lugar. Aí, quando eu estava na estrada, eu falei, bom, vamos ver, né? Eu falei, Olambra. Oba, vou para Olambra. Eu vi a placa, vou seguir a placa e fui, assim, mais ou menos sem destino. E a partir do diagnóstico, do processo todo com a minha mãe, isso ardia muito no meu coração. E aí apareceu o curso da capelania, eu quis fazer, faço, eu não quero só passar por aqui. Eu quero deixar um legado, eu quero deixar uma lembrança, assim como minha mãe fez. Minha mãe era assim. Minha mãe visitava quem ela não conhecia, minha mãe acolhia dentro de casa quem ela não conhecia. Aconteceu nesse processo da gente estar no hospital, a moça com o marido acidentado, morava longe, dormindo em cadeira de praia. E a minha mãe trouxe a moça para casa para tomar banho, para comer. Então, é uma coisa que arde no nosso coração. Eu acho que no final da coisa, a vida ela própria é uma loucura. Que a gente tem que viver essa loucura. E acho que é essa loucura que me cura.
falar sem aspas, amar sem interrogação, sonhar com reticências e viver sem ponto final. A felicidade não está em viver, e sim em saber viver. Não vive mais o que mais vive, mas sim o que melhor vive.